Aqui nós temos a atividade Goiás Bem no Enem para ser corrigida. A questão número 1, vemos abaixo um momento do jogo teia cartesiana. A distância entre a abelha presa na teia, que se encontra no ponto menos 7 e 3, e a armadilha colocada por nossa aranha, que está no ponto 4, menos 1, no plano cartesiano é referência desse jogo. Então, na verdade, o que o exercício pede? Pede para calcular a distância entre esses dois pontos. Essa questão é uma questãozinha da primeira formulazinha que nós estudamos na geometria analítica, que é a distância entre dois pontos no plano. Então, a formulazinha de distância entre dois pontos no plano, no caso aqui eu chamei esse primeiro ponto de A, o segundo ponto de B, só para ter uma referência, é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Para facilitar, eu numerei esses pontos. Então, aqui nós temos o ponto A e o ponto B. No ponto A, x1 e y1, que significa o x do primeiro ponto e y do primeiro ponto. No ponto B, que é o segundo ponto, x do segundo ponto e y do segundo ponto. Então, substituindo, o x2 é 4, menos da regrinha, o x1, que é menos 7, tudo elevado ao quadrado. Depois nós temos y2, que é menos 1, menos y1, que é 3, elevado ao quadrado. Então, a distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada, 4. Aqui dá um joguinho de sinal, menos, menos, mais 7, elevado ao quadrado. Menos 1, menos 3 ao quadrado. Menos 1, menos 3 dá menos 4, elevado ao quadrado. 4 mais 7 dá 11, elevado ao quadrado. Menos 4 ao quadrado dá 16. 11 ao quadrado, 121, mais 16. Então, a distância de A até B, raiz quadrada de 137. Alternativa letra E. Exercício 2. Então, na figura abaixo, o segmento AB é a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles. Triângulo retângulo isósceles é que tem dois lados de mesma medida. ACB, retângulo em C. Então, significa que o ângulo de 90 graus vai acontecer no vértice C. E mede 4 raiz de 2. Quem mede 4 raiz de 2? A hipotenusa, que foi representada pelo segmento AB. Sabendo que as coordenadas do ponto A são menos 1 e 1. Então, foi dadas as coordenadas do ponto A, menos 1 e 1. E que a abscissa do ponto C é positiva. Então, se a abscissa do ponto C é positiva, ela está na posição do B, então vai estar no primeiro quadrante. As coordenadas de C são... Essa questãozinha aqui, ela é trabalhada por dedução. Vamos lá. Bom, a questão 2, eu passei a figurinha para cá, desenhei no sistema cartesiano. Aqui nós temos o segmento AB, que foi colocado para nós como sendo a hipotenusa, 4 raiz de 2. Essa coordenada do vértice A foi dada, que é menos 1 e 1. Falou que a abscissa do ponto C é positiva, então nós traçamos aqui o triângulo retângulo. O exercício deixou muito claro também que o triângulo é isósceles, então logo esses dois lados são de mesma medida. Com isso, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente pode identificar o valor de x, que é a medida dos dois catetos. Então, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Um cateto é x, então vai ficar x ao quadrado. O outro cateto é x, vai ficar x ao quadrado, é igual a 4 raiz de 2 ao quadrado. 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, 2x ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, raiz de 2 ao quadrado dá 2. Então, 2x ao quadrado é igual a 32. X ao quadrado é 32 por 2, x ao quadrado é igual a 16. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 16 é 4. Então, nós calculamos aí o segmento AC, que mede 4, e o segmento BC, que mede 4 também. Veja bem, o vértice A se encontra na posição menos 1 de x. Se vai contar 4 unidades à direita do vértice A,
até chegar ao vértice C, então, de menos 1 até o ponto C, são 4 unidades. Então, aqui tem o menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 3. 1, 2, 3, 4 unidades. Então, veja bem, de menos 1 até o vértice C, contando 4 unidades, nós paramos na posição 3 de x. Com isso, o valor de x é 3. O valor de y já está definido, porque o ponto C, o vértice C, ele se encontra na mesma posição do vértice A com relação ao eixo x. Esse segmento AC ele caminha paralelamente ao eixo x. Então, a distância daqui até aqui é 1, então logo nós temos que o y é 1. A coordenada do vértice C que foi pedido no exercício, 3 e 1. Questão 3. Qual o perímetro do triângulo determinado pelas coordenadas dos pontos cartesianos? A, 7 e 5, B, 3 e 2 e C, 7 e 2. Perímetro. O que vem a ser perímetro? Perímetro é a soma das medidas dos lados do triângulo formado. A questão 3. Foi dado os vértices A, vértice B e vértice C. No vértice A nós temos coordenadas 7 e 5, no vértice B coordenada 3 e 2, no vértice C 7 e 2. Então esses pontos foram dados e falou para a gente que esses pontos formam aí um triângulo. E o exercício pede para a gente calcular o perímetro desse triângulo. Então, para calcular o perímetro do triângulo, nós vamos ter de calcular a distância de A até B, a distância de B até C e a distância de A até C, que vai representar a medida dos lados desse triângulo. Então, 2P. 2P significa perímetro. Perímetro de quem? Perímetro do triângulo. Qual é esse triângulo? Triângulo formado pelos vértices A, B, C. Eu coloquei aqui que vai ser igual a distância de A até B, somado com a distância de B até C, somado com a distância de A até C. Primeiro, eu trabalhei a distância de A até B. Coordenado ponto A, 7 e 5, coordenado ponto B, 3 e 2. Então, a distância de A até B é igual. Geometria analítica, distância entre dois pontos no plano. Fórmulazinha, raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Para não ter erro, aqui nós nomeamos x1, y1, x2, y2. Substituindo na fórmula, o x2 é 3 menos o x1 que é 7 ao quadrado, mais o y2 que é 2 menos y1 que é 5 ao quadrado. Então, resolvendo, 3 menos 7 dá menos 4, então vai ficar menos 4 ao quadrado, 2 menos 5 dá menos 3, vai ficar menos 3 ao quadrado. Distância de A até B igual, menos 4 ao quadrado é 16, menos 3 ao quadrado dá 9. 16 somado com 9, 25, e raiz quadrada de 25, 5. Então, logo, a distância de A até B igual a 5. Calculamos aí um lado do triângulo. Para calcular o segundo lado do triângulo, nós vamos trabalhar a distância de B até C. Aqui nós temos as coordenadas do ponto B e coordenadas do ponto C. x1, y1, x2, y2, para substituir na formulazinha. Então, a distância de B até C vai ser igual à mesma regrinha, distância entre dois pontos no plano, que é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. O x2 vale 7, menos o x1 que vale 3 ao quadrado. O y2 vale 2, menos o y1 que vale 2 também, elevado ao quadrado. 7 menos 3 dá 4 ao quadrado, 2 menos 2 dá 0 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 0 ao quadrado dá 0, é um termo nulo. Então, ficou sendo somente raiz quadrada de 16, que é 4. Com isso, nós calculamos a distância de B até C, que representa o segundo lado do triângulo. Depois, nós vamos calcular a distância de A até C. A fórmula é a mesma, distância entre dois pontos no plano, fórmulazinha raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado.
Substituindo a fórmula, o x2 é 7, menos o x1 que é 7 ao quadrado, mais o y2 é 2, menos o y1 que é 5 ao quadrado. 7 menos 7 dá 0 ao quadrado, 2 menos 5 dá menos 3 ao quadrado, 0 ao quadrado é 0, mais menos 3 ao quadrado dá 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, logo a distância de A até C é igual a 3. Então, nós calculamos os três lados do triângulo. Agora é só fazer a soma. Então, o perímetro do triângulo ABC vai ser igual a 5, que é a primeira distância, somado com a segunda, somado com a terceira. Então, o 5 representa um lado do triângulo, o 4 representa outro lado do triângulo e o 3 representa o terceiro lado do triângulo. Somando 5 mais 4 dá 9, mais 3, 12. Então, logo, o perímetro do triângulo ABC é igual a 12. Alternativa D, 12. Questão 4. Para a instalação de uma cerca elétrica, é necessário que se coloque hastes em alumínio a fim de evitar a oxidação. No plano cartesiano indicado abaixo, tem-se a representação das hastes consecutivas H1 e H2 da cerca. Nessas condições, a distância entre H1 e H2 é D. Então, o que nós vamos fazer nesse exercício? Na verdade, é só calcular a distância entre esses dois pontos. A questão 4 foi dado o ponto H1, 4 e 0 e o ponto H2, 6 e 2. São dois pontos no plano cartesiano. Aqui nós temos coordenadas x1 e y1 do primeiro ponto e temos aqui coordenadas 6 e 2 do segundo ponto, que é x2 e y2. A fórmula é a mesma, distância entre dois pontos no plano, que é raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, essa questão é bastante simples, é só substituir na fórmula. O x2 é 6, menos o x1 que é 4 ao quadrado, mais o y2 é 2, menos o y1 que é 0 ao quadrado. 6 tira 4 fica 2 ao quadrado. 2 menos 0 dá 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 2 ao quadrado é 4. 4 mais 4 dá 8. Então, a distância de H1 a H2, raiz de 8. Fatorando 8. Para simplificar o radical. Então, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Como nós temos índice 2, eu já coloquei aqui 2 ao quadrado vezes 2 para ter como tirar a parte do radical. Então, a distância de H1 a H2, raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 2. Esse 2 ao quadrado vezes 2 é a forma fatorada do 8. Então, 2 ao quadrado sai do radical, porque nós temos uma potência, conserva a base, divide o expoente pelo índice. Então, corta esse 2 com esse 2, sobrando dentro do radical o 2. A alternativa correta, letra B, 2 a raiz de 2. Sabendo que o ponto B, de coordenadas 3 e B, é equidistante dos pontos A e C, onde A tem coordenadas 6 e 0 e C, 0 e 6. Então, B vale. Bom, essa palavrinha equidistante significa a mesma distância. Então, a distância de BA é a mesma distância de BC. E nós queremos identificar a ordenada do ponto B, que foi chamado de Bzinho. Então, foi dado os três pontos. O ponto B, 3 e B, o ponto A, 6 e 0, o ponto C, 0 e 6. Quando ele coloca para nós que o ponto B é equidistante de AC, então significa que a distância de BA vai ser a mesma distância de BC. O que a gente vai fazer aqui? Trabalhar a relação entre essas duas distâncias. Uma vez que a distância de BA é a mesma distância de BC, então nós podemos afirmar que a distância de BA é igual à distância de BC, porque no texto falou que são equidistantes. A formulazinha para trabalhar a distância entre dois pontos, já bastante conhecida, é raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado.
Do lado de cá a mesma coisa, raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Substituindo, aqui nós trabalhamos x1, y1, x2, y2, para calcular a distância de B até A. Então, o valor de x2 é 6, menos o valor de x1, que é 3, ao quadrado. O valor de y2, que é 0, menos o valor de y1, que é b, ao quadrado. Do lado de cá, fazendo o mesmo, só porque agora trabalhando a distância de b até c. Aqui continua sendo x1, y1, aqui vai ser x2, y2. Então, substituindo, o x2 é 0, x2 é 0, então substituindo o x2, menos o x1, que é 3, menos 3, ao quadrado. O y2 é 6, menos o y1, que é b, ao quadrado. Como nós temos radical dos dois lados, a gente pode cortar essas radicais. É o mesmo que jogar expoente dos dois lados e desenvolver, fazendo o corte. O que faz de um lado fazendo do outro, não altera a relação de igualdade entre os dois membros. Então, o radical já foi cortado, sobrou 6 menos 3, que é 3, ao quadrado, mais 0 menos b dá menos b, ao quadrado, igual 0 menos 3 dá menos 3, ao quadrado, mais 6 menos b ao quadrado é 6 menos b vezes 6 menos b. Para quem sabe produto notável, poderia resolver direto. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas a gente sabe que a maioria esquece, então apliquei a propriedade distributiva da multiplicação. O 2 está mostrando que b, 6 menos b, vai ser multiplicado por 6 menos b. Então, resolvendo, 3 ao quadrado é 9, menos b ao quadrado é b ao quadrado. O sinalzinho de menos aparece, porque nós temos aqui uma potência de base negativa e expoente par, e toda potência de base negativa e expoente par, o resultado é positivo, por isso que o sinalzinho de menos apareceu. É o mesmo que fazer menos b vezes menos b, menos menos é mais. Do lado de cá a mesma coisa, base negativa e expoente par, então menos 3 ao quadrado dá 9. Aplicando a distributiva, nós vamos pegar o 6 multiplicar com os 2 e pegar o menos b e multiplicar com os 2 também. Então, resolvendo, 6 vezes 6 dá 36, 6 vezes menos b dá menos 6b, menos b vezes 6, menos 6b, e menos b vezes b, menos vezes menos dá mais, b ao quadrado. Como eu tenho b ao quadrado de cá e b ao quadrado de cá, já cortei. Descendo o que sobrou, então ficou menos 6b, passando para o primeiro membro, ficou 6b positivo. O outro menos 6b passou também para o primeiro membro, ficou mais 6b. Nós não temos mais nenhum termo com b e com nenhuma outra letra. Sinalzinho de igualdade, os termos independentes passam para o segundo membro. O 9 já se encontra no segundo membro, o 36 também. E esse mais 9 que está antes da igualdade, a gente passou para depois da igualdade, menos 9. 6 mais 6 dá 12b, mais 9 menos 9 já cortei, sobrou 36. Equaçãozinha do primeiro grau, passando 12 para o segundo membro, então ficou b igual a 36 dividido por 12. E 36 dividido por 12 dá 3. Alternativa correta, letra C, b igual a 3.